Olá, eu sou Adriana Zanella Borba, sou médica especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre endometriose. O que é a endometriose? Então, a endometriose é quando o endométrio, que é essa camadinha do meio, da parte interna do útero, se instala em lugares fora do local habitual. Então, ele se implanta ou sobre as trompas, ou sobre o ovário, ou atrás do útero, ou em cima, na frente do útero. Então, as partes atrás geralmente são os locais mais frequentes de se encontrar esses focos de endométrio fora da cavidade uterina. Sobre a causa da doença, existem pelo menos 3 teorias, mas a que mais é aceita no meio médico é a teoria de que um pouco do sangue da menstruação voltaria pelas trompas e causaria esses implantes dentro da cavidade abdominal, então fora do útero. E na medicina muitas coisas vai se descobrindo com o passar do tempo, então da endometriose com certeza mais coisas serão descobertas. Uma delas talvez seja em relação aos mecanismos de defesa. As mulheres com endometriose podem ter um pouco menos de células que destroem coisas que estão fora do local habitual, né? Então, esses focos de endometriose deveriam ter sido destruídos. E nessas mulheres com endometriose, provavelmente tem uma alteração nisso também. Mas isso ainda é em fase de estudos, né? Então, a endometriose, existem pelo menos 3 teorias a respeito do que causa. A que os médicos mais aceitam é que voltaria um pouco do sangue da menstruação pelas trompas para dentro da cavidade uterina, da cavidade abdominal. Então, a gente considera como uma menstruação retrógrada. Então, a endometriose pode dar sintomas de cólica no período da menstruação, sangramento irregular, às vezes fica vindo como se fosse um sangramento escuro, tipo uma borra de café uns dias antes da menstruação, dor na relação sexual ou infertilidade. Essas são os principais sintomas da endometriose. Para o diagnóstico, para descobrir o que causa, se tem ou não a endometriose, o exame de padrão ouro, ou seja, o melhor exame, seria a videolaparoscopia. É um procedimento cirúrgico, onde entra com uma câmera e olha se realmente existem os focos ou não da endometriose dentro da cavidade abdominal. Porém, tem outros exames que podem sugerir. Um exame de sangue, tem ecografia, eles podem sugerir a presença da doença, mas para dizer se realmente é endometriose ou não, é a videolaparoscopia e muitas vezes associado de biópsia. Então, a endometriose depende do que a paciente pretende. Se é uma paciente que descobriu endometriose por infertilidade, ela pretende engravidar, muitas vezes cauterizando os focos durante esse procedimento cirúrgico, que é a videolaparoscopia, há uma boa chance de gravidez. Porém, se a paciente não pretende engravidar, então daí a gente usa tratamentos geralmente hormonais, a suspensão da menstruação. Bom, pode aparecer desde a adolescência até perto da menopausa, né? O mais frequente são as pacientes em torno de 30 anos de idade para o diagnóstico. Mas enquanto a paciente menstrua, ela pode ter endometriose. Então, a prevenção, evitar que surja endometriose, ainda não tem nada nessa área assim de que há um método que não vai ocorrer. Mas a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce e o tratamento, existem principalmente nas pacientes que têm cólica menstrual, procurarem o quanto antes um médico para fazer o diagnóstico. Só que uma coisa importante, nem todo mundo que tem cólica menstrual tem endometriose. A endometriose a gente fala que tem controle, cura mesmo, não tem como a gente afirmar, mas tem como controlar a doença, né? Principalmente com a suspensão da menstruação, então ou através de gravidez ou através de tratamento.